Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco de como seguir na carreira SAP. Muitas pessoas têm me procurado aí, me perguntado como, fazer para seguir na carreira SAP, quais são os passos, as possibilidades. E hoje eu gostaria de trazer um pouco dessa ideia aqui da carreira SAP, dos passos, de como atuar, abrir um pouco a mente das possibilidades de trabalhar no mundo SAP. Antes de mais nada, para quem não me conhece, então eu me chamo Richard Graham. É uma breve explicação aí sobre mim. Então eu sou um consultor certificado SAP Business One na última versão, atualmente a versão 10. Atualmente eu sou o gerente de projetos SAP, então eu cuido de toda a parte de gestão SAP na empresa que eu atuo atualmente. Também sou criador de conteúdo digital SAP Business One, então eu gero vídeos aí para o YouTube, tenho algumas postagens no LinkedIn, também no Instagram, e sou mentor num projeto social na cidade onde eu moro. Aqui estão minhas redes sociais aí para contato. Então, se você tem alguma dúvida, deseja conversar comigo, tem o meu canal do YouTube também, que eu sempre estou compartilhando aí vídeos e conhecimento sobre o SAP Business One. Então, esse vídeo ele é focado, para a carreira SAP, mas para a carreira SAP Business One. Até aqui eu coloquei uma sugestão. Se você não entende ainda o que é o SAP e o que é o SAP Business One, pesquisa lá no meu canal do YouTube o que é SAP, já vai aparecer esse vídeo. Você tem a oportunidade de assistir e entender o que é isso, né? O que é esse RP, o que é esse sistema. Esse é o primeiro passo, né? Então, sugestão aí vocês assistirem esse vídeo. Dando continuidade aqui, então, no assunto de hoje, primeiro a gente precisa saber quais são as áreas de atuação do SAP, do SAP Business One. Então, nós temos aqui o usuário-chave, que a gente chama de Key User. O usuário-chave, então, ele atua em uma empresa que possui o SAP Business One. Aqui é uma possibilidade de atuar. Existe a possibilidade de trabalhar com suporte numa empresa de consultoria, como consultor, de implantação mesmo. Esse é o grande objetivo até da nossa apresentação. Existem também os pré-vendas, que ajudam a equipe comercial a vender o sistema. Existe a parte de gestão e controle de projetos e a equipe de desenvolvimento. Então, no mínimo, existe aqui essas áreas de atuação. É claro que existe ainda o comercial, gestão de relacionamento, mas aqui é voltado para quem, mexe com o SAP Business One, quem atua com o Business One. Então, tem essas 6 áreas aqui que eu quero explicar um pouquinho sobre cada uma. Então, o usuário-chave. O que significa isso, né? O usuário-chave, ou Key User, que a gente conhece, então, ele atua dentro de uma empresa que está implantando o SAP Business One e ele vai receber os treinamentos da consultoria. E ele vai ajudar a repassar esse conhecimento interno. Então, ele é um facilitador para a consultoria, né? Ele recebe o treinamento, consegue aprender com maior facilidade e reproduzir isso internamente. Também vai prestar suporte aos usuários internos, até mesmo depois da implantação, tirar dúvidas, ajudar os usuários, relembrar alguns processos. Então, o usuário-chave é uma peça fundamental dentro da empresa.
Ele ajuda também a documentar os procedimentos. Então, quando você recebe um treinamento, você vincula o que você está aprendendo sistemicamente com o seu processo e pode documentar isso para facilitar para os demais usuários. Então, o usuário-chave dentro das organizações ele é uma peça extremamente importante. E ele também serve para se comunicar com a consultoria, né? Fazer a ponte. Às vezes, o usuário ele está com um erro, um problema, ele fala com o usuário-chave consegue repassar melhor a informação para a consultoria e vice-versa. Quando a consultoria responde tecnicamente, ele consegue, digamos que, traduzir para o usuário final. Então, ele serve como uma ponte. É uma peça fundamental aqui o usuário-chave dentro das organizações. Falando aqui da próxima etapa, né? Temos a questão então do suporte. O suporte ele é, digamos, mais fácil de se explicar, né? Ele realiza atendimento ao cliente, tira dúvidas, mensagens de erro, ajuda em algumas configurações, se comunica com os parceiros, né? O SAP Business One possui add-ons, então, né, que são plugins do sistema. Então, ele está se comunicando com esses parceiros, parceiro da nuvem, né, abertura de chamado, comunicação, agendamentos. Ele também realiza algumas instalações e atualizações desses add-ons, então ajuda nesse trabalho e pode até realizar alguns treinamentos. Então aqui são alguns pilares aí que o suporte ele atua, né? Então, né, começando aqui a nossa apresentação, já falamos aí do usuário-chave e do suporte. Agora vamos dedicar um tempo aqui para falar da consultoria. Então, primeiro de tudo, né, o que é ser um consultor? Sempre quando a gente fala da carreira SAP, todos nós almejamos ser um consultor SAP, um consultor SAP. Mas realmente o que é ser um consultor? Eu pesquisei no Google e obtive alguns resultados. É aquele que dá um conselho, né? Então, o consultor é aquele que dá um conselho e aquele que tem a função de dar um parecer, fornecer subsídios, sugerir, aconselhar, instruir, né? Então, a característica aí de um consultor é ter experiência de negócio, né? Não adianta você querer falar de um determinado assunto com uma pessoa se você não domina aquele assunto. Então, o consultor ele tem o domínio sobre o assunto, né? Então, não adianta eu querer falar de produção, sendo que eu nunca vivi em uma fábrica. Não adianta eu querer falar ali de compras, sendo que eu nunca participei de um departamento de compras, ou nunca estudei sobre compras. Então, o consultor ele precisa ter uma experiência naquela área de negócio, conhecer do que ele está falando. E uma questão que bastante gente me pergunta, né? O SAP, ele é para formados em TI e tecnologia? Eu, Richard, digo que não é para formados em tecnologia. Ser um consultor é muito mais para a área de negócio. O que é a área de negócio? Financeiro, fiscal, contábil, produção, logística. Então, quem conhece de uma área de negócio pode ser um consultor, né? E até abrindo um parênteses aqui, às vezes tem pessoas formadas em contabilidade que não conseguem arrumar emprego, que estão ganhando pouco e não sabem que para ser consultor precisa muito conhecer contabilidade, que aí é mais de 60%, né, da necessidade é conhecer o negócio, né? Aprender a funcionalidade do SAP é muito mais simples. Posso afirmar isso com total certeza. Então, não é para formados em tecnologia. São para pessoas que conhecem áreas de negócio. Então, aqui algumas tarefas e atribuições do consultor.
que a gente chama, né, de consultor de implantação SAP Business One. Um consultor ele precisa realizar o mapeamento de processos. Né? Primeiro, o consultor de implantação ele precisa conhecer a metodologia de implantação, por exemplo, aquela sigla ali, ó, BBP. Então, é Business Blueprint, né? Que está se referindo aos mapeamentos de processos do SAP. Então, ele precisa conhecer a metodologia e ele precisa conseguir realizar o mapeamento de processo. Por isso que o conhecimento da área de negócio ela é muito importante. Como que eu vou perguntar de logística, fazer uma pergunta, sendo que eu não sei do negócio? Então, eu preciso conhecer a logística para eu saber o que perguntar e responder ao cliente. E mapear o processo dele, desenhar fluxo. Então, eu preciso documentar o processo da empresa. Um consultor ele tem um trabalho que ele vai até a empresa e realiza ali as perguntas com os funcionários, com os usuários-chave, para entender os processos da empresa. Um consultor ele precisa também realizar configurações dentro do SAP, né, parametrizar o sistema, configurar conforme o que ele mapeou de processos. E também precisa conhecer alguns add-ons, alguns plugins. O consultor também precisa realizar a importação de dados, então cadastro de produtos, cadastros de clientes, fornecedores. Então essa aqui é uma atribuição do consultor. Então imagina que a empresa que está implantando, ela tem um cadastro lá de 1.000 produtos, de 10.000 produtos. Quem vai realizar a importação desses dados para o SAP é o consultor. Então esse é um exemplo bem simples. O consultor também precisa realizar os treinamentos e acompanhar os testes. Então, lá no começo, ele mapeou o processo, ele configurou esse processo dentro do SAP, agora ele precisa treinar os funcionários da empresa e acompanhar os testes. Então, essa é uma atribuição muito importante. E depois de todos esses acontecimentos, ele vai acompanhar o cliente, vai tirar dúvidas, vai rever algum processo. Então, aqui são algumas atribuições que o consultor ele tem, né? Ele precisa dominar e trabalhar. Aqui vale a pena reforçar que para ser um consultor de implantação, não é obrigatório ter a certificação SAP, mas é um grande passo, né? E as consultorias hoje estão exigindo que o consultor ele tenha a certificação do SAP Business One. Mas, caso, né, você saiba o SAP, saiba de negócios, você consegue comprovar isso facilmente. Então, não é um empecilho para entrar na carreira. Eu mesmo entrei na consultoria SAP, trabalhei 3 anos sem me certificar. Depois disso, eu tirei a certificação e fui renovando até então. Um bom consultor também consegue extrair relatórios do sistema, então ele conhece um pouco de SQL, um pouco de HANA, consegue montar travas, né, usando as transactions aí do SAP, e consegue também montar alguns dashboards. Então, um consultor de implantação ele precisa se virar sozinho, né, montar relatórios, criar travas, né, até um certo nível. Depois disso já vai para o desenvolvimento, mas um consultor ele precisa conhecer o básico disso. Legal, então falamos aqui da consultoria, né? Se ficou alguma dúvida aí, se vocês têm alguma curiosidade, pessoal, me chama aí nas redes sociais, né? Deixa aí nos comentários que a gente vai conversando. Então agora vamos para mais uma área de atuação, que é o pré-vendas. O pré-vendas, então, ele apoia a equipe comercial, né? O que o pré-vendas faz? Ele mapeia processos, né, de forma macro. Então, ele, né, recebeu um prospect, uma empresa que deseja comprar o SAP.
ele vai até a empresa e realiza o levantamento macro dessa empresa para entender o processo, entender como funciona, quantas empresas são, quantas licenças ele vai precisar, para contribuir na formação do preço da venda do SAP e também para conseguir montar um cenário de demonstração do SAP, porque as empresas querem ver a sua operação dentro do sistema antes de comprar. Então, o pré-vendas, ele mapeia o processo, ele monta um cenário de demonstração e depois realiza as sessões de demonstrações, né? Então, ele faz uma demonstração geral para a diretoria, depois faz uma demonstração para o financeiro, depois para o fiscal, depois para a logística. Então, o pré-vendas ele faz essas sessões de demonstrações. O pré-vendas também desenha soluções. O que é desenhar soluções? Então, às vezes, o SAP Business One sozinho não consegue atender o negócio da empresa. Então, para atender o processo como um todo, é preciso desenhar ali algumas soluções, alguns desenvolvimentos. Então, é nesse sentido. E depois, quando a equipe de vendas efetiva uma venda de SAP, o pré-vendas ele faz o handover para a equipe técnica. O que é isso? Então, ele vai explicar para os consultores o que ele vendeu, né? O que eles venderam. Então, resumidamente é isso. Essas são as atribuições de um pré-vendas. Legal, então agora vamos falar do gerente de projetos SAP. O gerente de projetos SAP, né, então ele tem um domínio sobre a gestão de pessoas, obviamente, ele consegue se comunicar muito bem, é uma pessoa organizada e ele tem algumas atribuições. Então, é ele que realiza as reuniões com o cliente, né? Reunião de status report, como que está o projeto, como que está o andamento, vai alinhando as dificuldades do projeto. Ele que programa as atividades dos consultores, em qual data, em qual tempo vai realizar a atividade. Depois ele verifica se o consultor realizou, se não ele reprograma. Então, ele tem toda a programação de atividades da consultoria. O gerente de projetos precisa dominar a metodologia SAP 100%, né? Então, conhecer todas as fases, conhecer, né, aonde se encaixa cada coisa, conhecer os processos de negócio é inevitável também. Então, você precisa dominar a metodologia SAP. E é claro que conhecendo outras metodologias de gestão de projetos, isso ajuda muito, né? Assim como alguns softwares de controle de tarefas, de projetos, isso também é muito importante. Então, aqui eu acabei comentando, né? Precisa ter um conhecimento técnico, ou seja, é importante o gerente de projetos conhecer o SAP, né? Para conseguir argumentar. É claro que às vezes o gerente de projetos ele não domina 100% o Business One, não domina 100% os add-ons, mas ele tem que conhecer a ponto de conseguir sugerir e argumentar, né? Tem que conhecer o mínimo ali para conseguir contribuir. Gerentes de projeto que não conhecem o SAP vão ter muita dificuldade, né? E certamente não vão conseguir tocar ali o projeto. Então é importante ter esse conhecimento técnico. E sempre muito conhecimento de negócio. Então, processos, né? Tudo é processos. Então aqui eu dei uma passadinha geral aí em algumas áreas e a última área, né, de atuação possível é o desenvolvimento. Então, um desenvolvedor é esse sim é de tecnologia, né? Que estuda aí análise e desenvolvimento de sistema, ciência da computação, engenharia da computação, né? Toda a parte de desenvolvimento, um desenvolvedor. Então, o desenvolvedor ele pode criar add-ons, né? O que é um add-on, Richard? Dentro do SAP, é como se fosse um plugin, né? A gente sempre dá um exemplo aqui, você compra teu smartphone e ele não vem com o WhatsApp instalado.
O WhatsApp ele é um add-on do teu celular. Então pensa que o SAP ele tem vários add-ons, vários complementos, né? Então o desenvolvedor ele pode construir add-ons, construir novas soluções. O add-on geralmente ele tem a mesma carinha do SAP, né? O usuário ele não sabe que está navegando ali, por exemplo, separado do SAP. Então é o que a gente chama de add-on, que fica dentro do SAP. Um desenvolvedor ele também tem que dominar o Crystal Reports, né? Então aqui é uma ferramenta da SAP para desenvolvimento de relatórios. Então aqui é bem importante o desenvolvedor conhecer isso. O consultor que conhece de Crystal Reports também, né, dá um passo à frente aí. Então, eu particularmente conheço, inclusive, né, eu já desenvolvi aí um curso de Crystal Reports. Vou deixar aqui nos comentários desse vídeo o link. Se você tiver interesse em fazer o curso de Crystal Reports, né, eu tenho esse curso desenvolvido aí já, que pode auxiliar você. Então, o Crystal Reports ele é para desenvolvimento de relatórios. O desenvolvedor ele precisa conhecer essa ferramenta. Também é necessário conhecer de banco de dados, né? Então, SQL, HANA, né? É fundamental. Agora a gente precisa muito mais conhecer o HANA, mas também é inevitável e fundamental conhecer o SQL. O desenvolvedor conhece as aplicações de desenvolvimento web, né? Então, HTML5, PHP, .NET principalmente. Então, precisa conhecer as linguagens de programação de desenvolvimento web. Né? Um desenvolvedor precisa realizar integrações, usar serviços do Windows ali e tudo mais. Né? Eu não conheço muito a área de desenvolvimento, mas aqui é só para você ter noção, né, do que um desenvolvedor precisa conhecer, né? Você que tem essa vontade. E aqui eu coloquei um plus, né? É conhecer do negócio. O desenvolvedor que conhece linguagem de programação e conhece também de negócio, aí ninguém segura, né? É aí o funcionário 100% SAP. Porque realmente você conhecer todas as linguagens de programação, não todas, né? Mas as linguagens de programação mais as áreas de negócio, aí você mesmo consegue criar aplicações sem precisar do consultor ou de uma especificação de consultoria. Você consegue atuar sozinho. Então aqui realmente ele é um plus. Pessoal, então é isso, né? Falei um pouco aí de cada área de atuação, bem simples, mas é uma questão bem importante. Então, você saber, né, quais são as áreas de atuação do SAP. Aqui eu coloquei até como se fosse uma ordem, né? Então, você pode começar sendo um usuário-chave, depois você pode migrar aí para suportes em consultoria, né, evoluindo para ser um consultor ou um pré-vendas e almejando ser um gerente de projetos, né? Seria uma escalada aí de crescimento de carreira SAP. E aqui, né, tem uma outra vertente que é a parte de desenvolvimento, para quem gosta de tecnologia mesmo. E aí segue um outro rumo, né? Mas aqui, principalmente esses 5 quadradinhos aqui, eles dão aí um norte bem legal para quem quer seguir uma carreira SAP. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo simples, mas aqui a gente começa a abrir a visão das áreas de atuação, né, do SAP. Me segue nas redes sociais, manda suas dúvidas, não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube, né, deixa o gostei aí, o like no meu vídeo para ajudar a incentivar a fazer mais vídeos. Espero vocês até o próximo vídeo. Obrigado.